Vamos dar início, então, à nossa 21ª aula de nosso estudo bíblico católico. Salve Jesus, salve Maria. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e nós iremos, então, concluir o nosso estudo dos evangelhos canônicos, né, com o Evangelho segundo São João. E se você por acaso não conhecia o canal ou esta iniciativa do canal, há uma playlist chamada Estudo Bíblico Católico, na qual eu, seminarista Luiz Alfredo, estou gravando algumas aulas, fazendo uma introdução geral aos livros das Sagradas Escrituras em grupos, né? Então nós realizamos 16 aulas para o Antigo Testamento, né? E estamos então realizando algumas aulas sobre o Novo Testamento e iremos abordar individualmente ou em grupos, de acordo com a necessidade, os livros que compõem a Sagrada Escritura. Também há no canal uma playlist em que nós, o ano passado, fizemos um estudo sobre a história da igreja, né, em formato de breves noções, em 26 aulas, e também um conteúdo relacionado ao Sagrado Coração de Jesus, em que lemos e comentamos a encíclica Auriatis Aquas do Venerável Papa Pio XII. E em breve, com a graça de Deus, estamos planejando também algo a mais para o mês da Bíblia. Então fique atento nas próximas semanas, porque com a graça de Deus haveremos de realizar mais uma atividade além desta que se destina a promover as Sagradas Escrituras. Então, peço que você, por gentileza, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, envie este vídeo, envie toda a playlist, né, com as 21 aulas, contando com esta, para os seus amigos, nos seus grupos paroquiais, para as pessoas que possam ter interesse, a fim de que façamos a palavra de Deus ressoar verdadeiramente, não apenas com palmas e com músicas e com entradas e com coisas esdrúxulas, mas de fato com um conteúdo sólido e o empenho nosso de conhecermos melhor a palavra de Deus. Por isso, antes de tudo, vamos pedir ao Espírito Santo, a fim de que ele nos conceda a graça de sermos iluminados pela sua graça, pela sua luz divina, a fim de que possamos crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então. Antes de mais nada, como eu havia prometido na aula passada, é necessário, então, fazer algumas indicações bibliográficas para vocês que têm interesse em continuar lendo e em se aprofundar mais, né, sobre os livros das Sagradas Escrituras, mas especialmente sobre os 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Aqui vai, então, algumas indicações para você, caro irmão, cara irmã. A primeira é esta introdução ao Novo Testamento do renomado Raymond Brown. Esse autor, ele faz parte daquele grande comentário bíblico São Jerônimo, né, do Antigo e do Novo Testamento, é um dos organizadores, e não apenas para os evangelhos, mas também para Atos, as cartas e o Apocalipse, trata-se de uma excelente introdução que contempla os conteúdos dos livros do Novo Testamento em vários aspectos. Então, alguns consideram que esta
seja a melhor introdução ao Novo Testamento. Então, vale a pena você adquirir esta obra do Raymond Brown para conhecer melhor o Novo Testamento e, de forma particular, os Santos Evangelhos. Ele faz uma excelente contextualização, aprofundando os temas que nós estudamos aqui durante as nossas aulas e faz, então, depois, traz uma lista de complementos, de leituras complementares que podem ser muito úteis. Então, é um grande biblista, um exegeta internacional, e que pode ser muito útil para você, assim como foi para mim, e que ajudou também na preparação destas aulas. E agora, para quem quer um comentário mais espiritual, eu recomendo aqui, como estão, os 4 volumes da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, que é um comentário patrístico, um comentário em que ele reúne as principais sentenças dos Santos Padres, de acordo com cada perícope, de acordo com um conjunto de versículos. Então, todos os evangelhos, todos os versículos dos evangelhos estão contemplados nestes comentários. O primeiro é o de São Mateus, que é o maior de todos. Depois o de São Marcos, o mais fino, Depois o de São Lucas. E por último, o de São João. Todos da editora Eclese, que é uma excelente editora que tem feito muito por trazer obras tradicionais da igreja. Você vê que Santo Tomás escreveu a Catena Áurea pelos idos de 1264 e desde então até a iniciativa deles não havia uma tradução em português da Catena Áurea. Havia apenas traduções do espanhol para o inglês, para outros idiomas, mas o português ainda não havia sido contemplado com os belíssimos comentários reunidos por Santo Tomás. Então, você que quer compreender o sentido espiritual do texto, ou os sentidos espirituais do texto, esta Catena Áurea dos 4 evangelhos é utilíssima. E você que deseja compreender o sentido mais literal do texto, essa introdução pode ajudar. E futuramente, na nossa conclusão do curso, nós faremos então uma série de recomendações de leituras, algumas que ainda não fizemos, porque escolhemos deixar para o final, propositalmente, mas faremos então, traremos comentários mais especializados, mais técnicos, que podem ser úteis para todos os livros das Sagradas Escrituras, dentro daquilo que eu tenho, dentro daquilo que o meu ambiente aqui me possibilita fazer. Tendo dito isso, então, tendo mostrado aquilo que eu queria, para todos vocês, podemos então partir logo para os nossos slides, E hoje aprenderemos mais, com a graça de Deus, sobre o Evangelho segundo São João. Se você tem alguma dúvida sobre esse Evangelho, alguma questão que você queira colocar, fique à vontade, assim como das outras aulas, dos outros Evangelhos, de tudo aquilo que já estudamos. A interação de vocês é essencial para que este curso possa ser cada vez mais dinâmico. Eu confesso que eu estou um pouco atrasado, com as aulas, saí um pouco fora do meu planejamento por questões pessoais, mas vamos continuando com a graça de Deus e terminaremos ainda este ano, este curso, com a ajuda do bom Deus, da Virgem Maria e de todos os anjos e santos. Amém. Então vamos para os nossos slides, vamos então ver aquilo que o Evangelho de São João tem a nos dizer nesta noite. Muito bem, então eu creio que vocês já estejam vendo, a tela, então vamos apresentar. Muito bem. Então, o quarto evangelho, chamado de o Evangelho de São João, é o último dos evangelhos canônicos do Novo Testamento e é conhecido como o Evangelho espiritual, ou místico, bastante diferente dos anteriores. João faz um voo de águia em direção a Jesus Cristo. É bem provável que vocês conheçam
a simbologia dos 4 evangelhos presente no livro do Apocalipse, como os 4 seres vivos, uma inspiração tirada do Antigo Testamento, 4 seres vivos alados, enfim, que, segundo a tradição, representam os santos evangelhos, né? Primeiramente, o evangelho de São Mateus é representado, como nós vemos pela imagem, pelo homem, né? Ou muitas vezes pelo anjo, como alguns chamam, justamente porque o evangelho de São Mateus começa com a genealogia de Jesus. O evangelho segundo São Marcos é representado pelo leão, porque começa com a pregação de João Batista, que é como um leão, que é como a voz, ele é a voz que ruge, né? Que ecoa, que proclama no deserto, então por isso o leão. Depois o Evangelho de São Lucas é representado pelo touro, né? Porque começa no templo, onde os touros eram imolados, né? A Deus. E por último, o quarto Evangelho de São João é representado pela águia, porque São João começa das alturas, começa do céu, começa falando da preexistência de nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso é como se ele fizesse um voo como de uma águia que sobrevoa as montanhas, enfim. É de fato um evangelho belíssimo. Pessoalmente é o que eu mais gosto, mas isso não interfere em nada, não deve interferir no nosso estudo aqui no curso, mas particular também, podemos ter um com o qual nós nos identificamos mais, mas devemos dar o mesmo valor, a mesma atenção, a mesma importância e consideração aos 4 evangelhos, que constituem um único evangelho quadriforme que testemunham sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo e qualquer um que lê o Evangelho de São João percebe que ele é diferente, que nós temos uma estrutura narrativa comum que nós vimos na nossa introdução aos evangelhos canônicos, nós temos um quadro sinótico comum que São João não irá então contemplar. Embora nós tenhamos visto naquela aula que existem sim algumas passagens que podemos dizer que são sinóticas, presentes no Evangelho segundo São João. Mas, em todo caso, São João ele se utilizou de uma outra ordem para compor os acontecimentos referentes a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos o ícone do apóstolo São João, o ancião, e a quem é acreditado a autoria, então, do 4º evangelho. A tradição católica, que remonta a Santo Irineu de Lyon, declara que o 4º evangelho foi escrito pelo apóstolo São João, o irmão do Tiago Maior, né, que foi martirizado em 44 d.C., e filho de Zebedeu, um dos primeiros chamados por Jesus e chamado como irmão de Boanerges, filhos do trovão, por conta do seu temperamento agitado. Nós temos então estas passagens que mostram que este João apóstolo era o irmão de Tiago, né? O Tiago, o chamado maior, né? O Tiago de Zebedeu, que foi martirizado, né? Na perseguição do Herodes Agripa, né? No ano 44, naquela mesma ocasião em que São Pedro foi preso, né? Creio que seja Atos capítulo 12. Então, este São João, este apóstolo João, um dos 12, é acreditado como autor do 4º evangelho por Santo Irineu, que é doutor da igreja agora. E esta citação, esta referência de Santo Irineu tem um peso histórico na tradição muito forte, porque Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo de Esmirna. E São Policarpo de Esmirna afirma ter sido discípulo do apóstolo e evangelista São João, um dos 12. Então nós temos uma tradição do Irineu, que recebeu a sucessão apostólica de São Policarpo, que recebeu o apostolado, o episcopado de São João. Então nós temos uma tradição muito forte que depõe a respeito da autoria joanina do 4º evangelho. Embora isso seja contestado das mais diversas formas, como nós veremos. As passagens que o chamam de Boanerges, como por exemplo, quando Tiago e João queriam
disseram para Jesus: então queres que nós peçamos que desça fogo, né, sobre essa aldeia, né, de samaritanos que se recusaram a ouvir Jesus? Aí então Jesus os repreende por isso. Também aquele episódio em que eles pedem, ou a mãe deles pede a Jesus para que se sentem uma à sua esquerda, outra à sua direita, enfim, mostram o seu temperamento. Segundo Atos, João esteve atuando com Pedro durante algum tempo. Nós vamos dar uma olhadinha na semana que vem sobre Atos dos Apóstolos, mas nós temos aí, por exemplo, a cura, não é, do paralítico, do aleijado que estava à porta do templo pedindo esmolas, não é? Depois aquele episódio em que os dois são presos e vão depor diante do Sinédrio. E depois nós temos a famosa crisma dos samaritanos, quando o diácono Filipe solicitou à igreja de Jerusalém para que fosse enviado o Espírito Santo sobre aqueles que foram batizados. Então, Pedro e João são os escolhidos. Depois nós não ouvimos mais falar de São João. Depois, então, João teria se separado de São Pedro e ele foi para Éfeso. E Paulo chama João, assim como Pedro e Tiago, de coluna. Ou seja, Pedro, Tiago, no caso não o maior, mas o menor, o bispo de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, Tiago de Alfeu, e o próprio São João são como colunas, ou seja, eles eram as referências, os apóstolos, aquelas figuras que, por assim dizer, sustentavam a igreja, de quem Paulo recebeu, por assim dizer, autorização, ou melhor, comunhão com Pedro, com João e com Tiago para o exercício do seu ministério. Se bem que ele sempre o exerceu, mas não o exerceu de modo sem estar em comunhão com aqueles que estiveram em contato com Jesus, que foram testemunhas oculares do próprio Jesus. A tradição diz que João, em Éfeso, teria levado consigo a Virgem Maria, onde alguns anos depois ela foi assunta aos céus. Então, uma tradição muito antiga que tanto os apócrifos quanto alguns livros de hagiografia, ou seja, da vida dos santos, relatam que São João ele esteve em Éfeso, foi bispo em Éfeso por um tempo, depois alguns dizem que São Timóteo foi bispo de Éfeso, mas de qualquer forma ele esteve em Éfeso e a Virgem Maria esteve com ele. E quando a Virgem Maria foi assunta aos céus, São João estava com ela. Então, depois da assunção de Nossa Senhora, ele teria continuado o seu ministério auxiliando as igrejas da Ásia Menor. Quando nós falamos de Ásia Menor, falamos especialmente da Turquia, uma região da Grécia mais próxima, enfim. Esta é a Ásia Menor. Quando eclodiu a perseguição de Domiciano por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, o imperador Domiciano era filho do imperador Vespasiano, irmão do imperador Tito, e logo depois do falecimento de Tito, por volta do ano 80, ele assumiu como imperador e nos anos 90 ele começou a querer se chamar de Deus. Então, ele queria já um endeusamento de si mesmo em vida e por isso então ele perseguiu tanto cristãos quanto judeus que se recusavam a assumir a sua condição de Deus. E graças à perseguição de Domiciano, que foi a segunda grande perseguição aos cristãos, a primeira em Roma, por volta dos anos 64 a 68, essa por volta de 94, 95, até a morte de Domiciano, entre 96 e 98, foi uma perseguição geral, porque a Ásia Menor está relativamente distante de Roma, mas mesmo assim, tanto na Ásia Menor quanto nas outras regiões do Império Romano, em que haviam cristãos, né, como, por exemplo, na própria Palestina, na Síria e outros lugares, vários cristãos sofreram o martírio no final do primeiro século.
30 anos, aliás, 60 anos depois, pouco mais, de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição. E nesse contexto de perseguição, ele foi obrigado a fugir para a ilha de Patmos, que é uma das ilhas da Grécia, até que a perseguição cessou, né, por volta do ano 98, quando Domiciano morreu, e São João então teria retornado para Éfeso, e lá ele teria morrido entre os anos 103 a 107. Alguns dizem com mais de 100 anos, outros dizem apenas com uma idade muito avançada. Então, nisso nós conhecemos um pouco de quem é provavelmente o autor do quarto evangelho. Mas aqui nós temos um problema da autoria joanina do quarto evangelho, remontado justamente pela tradição, porque pode ser que a igreja primitiva, que esta primeira geração, as primeiras gerações de cristãos, conhecessem mais de um João. Então, alguns, como São Pápias, né, São Pápias de Hierápolis, que também teria sido discípulo de São João, parece conhecer um outro João, chamado de João o Presbítero ou de João o Ancião. Outros ainda falam de um João de Patmos. Né? Outros dizem que os chamados escritos joaninos, o quarto evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, cada um desses conjuntos teria sido escrito por um autor diferente. Alguns acham que não, outros acham que sim, outros acham que ele teria escrito o Evangelho e as Cartas e o outro Apocalipse, outros, enfim, têm suas próprias teorias, é um tema muito discutido. De qualquer forma, a grande discussão se dá pelo fato do nome, da referência, não é? O chamado discípulo amado. Então, quem é esse discípulo amado de quem o quarto evangelho fala? Porque em nenhum momento o próprio São João, ou o próprio autor do quarto evangelho, se identifica como o discípulo amado. Ele sempre fala do discípulo amado como se fosse outra pessoa. E o apóstolo também não é citado, parece-me que nominalmente nesta obra, né, enquanto seu autor, enfim, não há uma citação direta com relação a ele. E dada a proximidade de Jesus com a tríade Pedro, Tiago e João, né, com esses 3 apóstolos, e excluindo a associação com os outros 2, ou seja, Pedro não pode ser o apóstolo, o discípulo amado, porque ele é citado no mesmo lugar com o discípulo amado, da mesma forma, Tiago também parece não ser o discípulo amado, então, quem seria? A associação sempre coube, então, ao apóstolo João. Essa identificação os especialistas atualmente descartam, pois o narrador fala do discípulo amado como outra pessoa, ou seja, fala em terceira pessoa do discípulo amado e não como João fala, como São João fala de si mesmo. Vamos então dar uma olhadinha lá no finalzinho do Evangelho segundo São João, no capítulo 21, os versículos 20 e 24. A minha tradução aqui é a Nova dos Capuchinhos. Então, São João 21, 20 e 24. Aqui nós temos, muito bem. Pedro voltou-se e viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. O mesmo que nascesse tinha apoiado sobre o seu peito e lhe tinha perguntado: Senhor, quem é que vai te entregar? Depois, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o autor se refere ao evangelho, aliás, ao discípulo amado, como se fosse outra pessoa. Este é o discípulo. Por isso, então, é que, se por acaso o próprio São João fosse o autor, ele dizia, eu, o discípulo, haveria uma espécie de identificação, né, com relação ao discípulo amado e a João, mas isso não ocorre. Né? Então,
essa identificação não ocorre, então isso logo leva a presumir que não se trata, de fato, da mesma pessoa como se acreditava. Muito bem, então, o quarto evangelho é claramente distinto narrativamente dos evangelhos sinóticos. Embora conserve algumas narrativas com eles, como já foi exposto, mas ele rompe com o esquema do ministério de Jesus, concentrado na Galileia e que termina em Jerusalém. Tudo isso ocorrendo no espaço de um ano. Então, o quarto evangelho, nós vimos os outros evangelhos seguindo um esquema sinótico, cuja ordem é aquela que São Marcos estabelece, que Mateus segue e depois Lucas segue. Mas São João, quando nós comparamos com os outros evangelhos, parece que a ordem é totalmente diferente. Então, Jesus não está tanto assim na Galileia como está nos sinóticos, mas ele está mais em Jerusalém e mais nos arredores do que necessariamente na Galileia. O deslocamento de Jesus se dá muito mais em torno das grandes festas, e parece que isto ocorreu em pelo menos 3 anos e não em um ano só, o que é indicado pelo número de Páscoas, o número de festas que Jesus participa, dá a entender que a sua pregação durou mais do que um ano, conforme os outros evangelhos sinóticos colocam. Então, vemos essa diferença geográfica, essa diferença de conteúdo, de narrativa muito clara. Então, João amplia o esquema para ao menos 3 ou 4 celebrações pascais e 4 viagens em Jerusalém, de modo que o ministério de Jesus se concentra mais em Jerusalém e arredores do que na Galileia, para os evangelhos sinóticos. Há alguns que fizeram a estimativa de que nos sinóticos o ministério de Jesus se concentra 95% nos arredores do Mar da Galileia, em Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Tiberíades, aquelas cidades mais próximas do Mar da Galileia ou naquela região mais próxima em que Jesus nasceu. Aliás, em que Jesus nasceu, não, em que Jesus foi criado, em que Jesus cresceu. Bom, parece que João empresta alguns temas de Marcos ou de uma tradição anterior, e que comporta muitas semelhanças com Lucas, como o tema do Espírito Santo, das mulheres, dos gentios e outros temas. Com Mateus, João parece não estabelecer muitas relações. Então, existem alguns especialistas que estudam e defendem uma influência lucana em João, de que São João teria conhecido o Evangelho de São Lucas e se serviu dele como base para a composição do seu próprio Evangelho. Porém, essa hipótese é descartada por muitos. Parece ser, de fato, uma adequação que em alguns casos funciona, mas em outros não. Marcos é a base para os sinóticos, então se nós temos alguns episódios sinóticos em João, alguns acham que é porque João conhecia Marcos. Em Mateus e João temos pouquíssimos paralelos, mas de qualquer forma a maior parte dos especialistas tende para considerar que João não conhecia os sinóticos, pois se conhecesse teria com certeza emprestado mais passagens, teria de fato usado a fonte Coeli ou Marcos ou as fontes de Mateus e Lucas para compor a sua narrativa, de modo que isso não acontece. Então, se por acaso houvesse então um contato de João com os sinóticos, os especialistas acreditam que muitas outras passagens haveriam em João que não podemos encontrar neste evangelho. Há uma tendência de se atribuir menor historicidade a João que aos sinóticos. Alguns dizem que João possui 10, 15% de correspondência com Jesus histórico. E os demais evangelhos
Os sinóticos, em média, correspondem a 35% a 40% de historicidade de Jesus de Nazaré. Então, são alguns cálculos, algumas estimativas, né, que alguns especialistas fazem para tentar se enquadrar aquilo que nós encontramos como fundo histórico dos 4 evangelhos, dos evangelhos canônicos, nos sinóticos e em João, e com isso fazem um cálculo tentando, entre aspas, entre muitas aspas, por favor, eliminar o conteúdo teológico ou colocar entre parênteses ou não considerar a historicidade de um relato que pareça uma elaboração teológica sem um fundo histórico muito preciso, e com isso chegam a resultados como esses, resultados que são muito questionáveis, muito debatidos, pesquisas que ainda não encontram a sua conclusão. Nós estamos numa contínua busca, aliás, nós não, os especialistas estão numa contínua busca pelo Jesus histórico, tentando reconstituir como era a vida, como era a sociedade, como eram as coisas no tempo de Jesus. Inclusive, existe um livro do Daniel Hopes, né, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É um livro antigo, então talvez alguns não o levem em consideração por ser um livro já de muitos anos, mas é uma obra interessante que tenta descrever um pouco essa rotina de Jesus no seu ambiente, a sua cultura, a sua política, o seu contexto social. E isso talvez não, mas de fato nos ajuda em grande parte, né? Conforme o magistério da igreja mais recente aprova, ajuda na compreensão dos evangelhos, porém, essa tentativa muitas vezes de se chegar a uma historicidade total de Jesus, nem sempre acaba convergindo ou dando a devida importância ao valor de Jesus da fé. Sabemos que o Jesus da fé, o Jesus Cristo, é o Jesus histórico. E que Jesus não é uma invenção, ou não é simplesmente uma elaboração, ou que os evangelhos não são contos de fada sem nenhuma realidade sobre Jesus. Mas que, de fato, aquilo que os evangelhos ensinam corresponde, de fato, àquilo que Jesus foi, fez, é e será para toda a eternidade. Mas por conta de São João ter esse esquema diferente, os especialistas olham com menos historicidade para ele do que para os demais evangelhos. Contudo, nem João ou os sinóticos querem relatar a história de Jesus, mas mostrar sua figura, palavras e ações a fim de converterem os leitores à fé nele. Então, como eu disse na introdução, e volto a dizer, e talvez diga mais uma vez, o objetivo dos evangelhos canônicos não é serem biografias de Jesus, ou partes ou perspectivas biográficas sobre Jesus, mas o objetivo é ser um escrito catequético, é ser um manual breve, uma síntese, uma cartilha, um compêndio de alguns sinais, ensinamentos, palavras de Jesus, a fim de que aqueles que lerem os evangelhos, ouvindo a pregação dos apóstolos, dos discípulos da igreja, creiam em Jesus. Então, os evangelhos servem para nos converter, para que conheçamos, creiamos e amemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não vamos achar que é uma biografia, como hoje se escreve em biografias de personagens históricas, algumas até do próprio Jesus. Mas os evangelhos têm um sentido teológico, um sentido catequético, um sentido pastoral, um sentido dogmático, que precede a todo e qualquer sentido ou necessidade ou busca histórica por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, nesse sentido, João é mais livre com relação à história e dá mais enfoque nos sinais e discursos de Jesus. Então, enquanto nós temos uma estrutura mais fixa e que corresponde mais às exigências da história atual, João parece mais livre, parece que a sua elaboração teológica está muito mais concentrada nas palavras e na pessoa de Jesus do que os lugares por onde ele passou, o número
grande de sinais que ele realmente realizou. Até no final do Evangelho ele vai dizer coisas interessantes sobre tudo isso que Jesus fez e o modo como isso está registrado. Então, o grande enfoque de São João vai ser em alguns sinais específicos, mas especialmente nos discursos de Jesus, que vão ser boa parte dos evangelhos, a maior parte, esmagadoramente. Sendo assim, o Evangelho de São João foi provavelmente escrito entre os anos 90 a 110, em Éfeso, na Ásia Menor, ou na Síria. A tradição apostólica diz que o Evangelho de São João teria sido o último escrito do Novo Testamento. Mas os especialistas às vezes consideram alguma das cartas deuteropaulinas ou tritopaulinas, como chamam, ou a segunda carta de Pedro, ou a segunda e terceira carta de São João, como escritos que provavelmente remontam, talvez, ao início do segundo século, com o Evangelho e o Apocalipse. Mas, de qualquer forma, nós estamos num escrito provavelmente muito depois e que está muito próximo do segundo século, mais do que os evangelhos sinóticos. Então, essas referências geográficas, como sempre, são muito questionáveis. A tradição diz que São João foi em Éfeso e lá ele teria escrito o evangelho, ou pode ser na Síria também, enfim, em vários outros lugares. Em uma comunidade, né, que é a comunidade joanina, extremamente plural, composta por judeus heterodoxos, ou seja, que estavam em conflito com o judaísmo rabínico, por gregos vindo do paganismo, samaritanos, fariseus convertidos, discípulos de João, etc. Então nós temos um quadro de grande pluralidade aqui no Evangelho de São João. Alguns dizem que é o quadro de maior pluralidade entre os evangelhos, mas o fato é que, por conta de alguns episódios particulares, alguns capítulos, versículos, perícopes, dedicadas a grupos muito específicos, talvez acredita-se que esses grupos faziam parte da comunidade joanina. E por isso, então, era uma comunidade bastante conflituosa, como toda comunidade cristã, marcada por conflitos, porque nós somos homens, não somos espíritos puros como os anjos, mas de qualquer forma, que o sol não se ponha sobre o nosso ressentimento, né, como ensina São Paulo, podemos encontrar nos evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, nos Atos também, a chave para a solução dos conflitos da nossa comunidade cristã. E justamente em São João nós temos esse ambiente muito plural que leva a uma riqueza de narrativas diferentes e personagens diferentes, muito específicas, muito especiais e particulares dele, que são realmente encantadores. Em seu tempo, então, nós estamos falando do final do primeiro século, e quando nós falamos do final do primeiro século aqui na Palestina, Israel, o Templo de Jerusalém foi destruído, então, nos anos 70, houve a grande revolta judaica, que culminou então na grande opressão dos romanos sobre os judeus, que além de destruir o templo, matou os saduceus, matou essênios, matou zelotes. O que sobrou do judaísmo, de fato, é o judaísmo rabínico, e o judaísmo que estava disperso já pelo mundo, né, o judaísmo helênico, o judaísmo terapêutico, né, de Alexandria, por exemplo, de Fílon. Então, essa corrente que sobreviveu da terra, né, eles então se reestruturaram em escolas que faziam uma interpretação bastante rígida das Sagradas Escrituras, que estavam estabelecendo a Taná, né, o cânon bíblico judaico, que depois iriam compor a Mishnah, e depois a Guemará, o Talmud e outras obras importantes. Essas escolas rabínicas, como a de Jâmnia, por exemplo, que existe toda uma controvérsia, uma discussão se houve um sínodo de Jâmnia nos anos 70, 90, ou 90, 120, ou se não houve um sínodo, ou se simplesmente foi uma escola que se sobressaiu sobre todas as outras, enfim.
uma grande discussão sobre isso também. Mas, de qualquer forma, esses judeus do tempo de São João, do tempo do quarto evangelho, já de fato são judeus que saíram das cinzas da grande revolta, da destruição do templo, e se formaram então como uma comunidade com uma identidade muito forte, com um rigorismo muito grande, e que viram os cristãos como heterodoxos e os expulsaram das sinagogas, das comunidades, das famílias, enfim. O relato, por exemplo, do jovem cego que Jesus cura é um exemplo disso, de judeus que eram expulsos das sinagogas por crerem em Jesus, nos anos 90 e depois. Até porque ainda vai haver um foco de resistência do judaísmo até por volta do ano 135, quando vai ocorrer a supressão da revolta de Bar Kokhba por parte de Roma, que daí vai ser, enfim, a pá de cal. Em qualquer tentativa do judaísmo de se restabelecer e restabelecer o templo, a estrutura. E vai acabar num fortalecimento ainda maior desse judaísmo rabínico, chamado de formativo, né? Que é uma continuação do farisaísmo. Alguns sugerem, com relação ao Evangelho de São João, influências do gnosticismo, do hermetismo, de Qumran, da filosofia grega. Então, alguns leem certas passagens, o vocabulário, as referências, os assuntos e acham, não, isso aqui é gnóstico, não, isso aqui é hermético, não, isso é qurrânico, não, isso é grego, traços de filosofia. Mas, de qualquer forma, talvez a maior influência do Evangelho de São João é a influência de um judaísmo não oficial, ou seja, de uma perspectiva do judaísmo que não é aquela dos fariseus, que os fariseus têm naquele momento, que não é aquela que os saduceus tinham antes de serem eliminados pelos próprios zelotes e também pelos romanos. Spoiler de daqui a 2 aulas. E que esse judaísmo não oficial, esse judaísmo mais popular, esse judaísmo não tão apegado às leis, ao culto, às tradições, mas um judaísmo mais apegado a certos temas relacionados à justiça, enfim. Foi esse judaísmo que acolheu o cristianismo. E essa é a influência para a visão judaica do Evangelho de São João. Embora São João pareça olhar o judaísmo com um pouco mais de distância do que os outros sinóticos. E que sofreu uma cisão, ou seja, os membros que eram judeus e que se converteram ao cristianismo, então esse judaísmo não oficial sofreu uma cisão por causa de Jesus. Crer em Jesus, não apenas como Messias, mas como Deus encarnado, né? O Logos divino, ou seja, a palavra, o Verbo de Deus feito homem, isso foi um grande passo que as comunidades joaninas deram, mas que talvez nem todos puderam dar, e aqueles que ainda estavam ligados ao judaísmo certamente foram expulsos das sinagogas, e muitos de fato tinham talvez uma certa relutância em confessar a natureza divina de Jesus, porque isso é um passo muito maior do que as escrituras, do que toda a revelação do Antigo Testamento podia nos dar. Mas, mesmo assim, a maior parte da comunidade deu esse grande salto da fé, que permite a nós darmos hoje em dia os nossos próprios saltos da fé. Outras questões aparecem no judaísmo, como a superação da figura de João Batista. Então, nós vemos nos Atos dos Apóstolos que São João Batista, 20 anos depois, quase 30, ainda é uma figura muito forte. As pessoas ainda se lembram de João Batista, muitas pessoas foram batizadas por João Batista, né? Mas ainda não foram até Jesus. Me perdoem. Ainda não conheciam Jesus, não conheciam o Espírito Santo, não, de fato, estavam bem direcionados nessa questão, ainda estavam lá atrás. Então, João Batista aparece como aquele que é o precursor, mas ao mesmo tempo como aquele que
aponta para Jesus, leva até Jesus, batiza Jesus, é claro, mas conduz os seus discípulos a Jesus e importa que ele cresça e que eu diminua, ou seja, a figura de João Batista cumpre o seu propósito, ele desaparece e é nosso Senhor quem toma o protagonismo da evangelização. Então, também existe uma heresia chamada gnosticismo, que nós tratamos um pouco dela na nossa formação de noções de história da igreja ano passado, lá nas primeiras aulas. Esse gnosticismo, uma heresia dualista, que no caso aqui ainda é o gnosticismo chamado de protognóstico, ou seja, é o começo ainda, ela vai ser muito mais séria em meados do segundo século, enfim, lá que Santo Irineu, o grande doutor, vai combater, mas ao mesmo tempo já haviam alguns gnósticos, ou como outros no tempo de Santo Inácio de Antioquia, que é quase contemporâneo, docetas, ou seja, aqueles que vão afirmar que Cristo não veio na carne, e outros que afirmavam que Jesus é um espírito apenas. O Evangelho de São João vai combater isso, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, toda e qualquer tentativa de dizer que Jesus é um espírito está equivocada. E também combate o judaísmo rabínico, que está fazendo a cabeça dos neoconvertidos de que precisam se circuncidar, esses são judaizantes, mas muito mais do que isso, de que Jesus é um herege que perverteu a lei e que levou muitos a iniquidade. Então, o judaísmo rabínico aí está sendo combatido claramente. Depois nós temos alguns aspectos literários do Evangelho de São João, né, que é possível ressaltar, que São João muitas vezes se utiliza de uma escrita mais poética. Então, muitas vezes aquela narrativa mais acelerada ou detalhada, ou um estilo mais simples, aparece mais em São João algo mais poético, um contraste de palavras, enfim, um ritmo, algo que não aparece nos outros evangelhos. E também nos discursos de Jesus, que ao invés de falar em parábolas, ele vai fazer discursos mais longos, então, cheios de analogias, cheios de significados ocultos, não no sentido de que é um ocultismo, mas, claro, é óbvio, quando Jesus vai falar eu sou a luz do mundo, ele não está falando do sol, ou não está falando da nossa lâmpada. Ele está falando que, de fato, ele é aquele que ilumina, aquele que tira das trevas. Então, são estes os sentidos das palavras, de muitos termos teológicos do Evangelho de São João, que estão presentes. Aqui atrás de mim tem um vocabulário teológico do Evangelho de São João que é muito volumoso, né? Ou seja, São João tem um vocabulário muito próprio, com muitos significados, então não é um evangelho fácil de ser compreendido, de ser estudado. Mas, graças a Deus, muitos especialistas já percorreram este caminho antes de nós e nos ajudam. Também os mal-entendidos são um recurso literário que o autor utiliza para mostrar a oposição entre a fé dos discípulos e a descrença dos judeus. Como, por exemplo, o episódio de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, né, o seu grande discurso sobre a Eucaristia. Muitos dos discípulos se afastam, os judeus acham que é um escândalo, e Jesus pergunta aos discípulos, mas quereis vós ir também? Né? Aí o apóstolo São Pedro fala, quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, esse episódio em que os judeus não entendem, os discípulos às vezes não entendem, mas entendem, costumam entender mais, esse tal de mal entendido ajuda a mostrar qual é o exemplo que nós devemos seguir, que é a fé dos discípulos, às vezes do povo, às vezes das personagens específicas, e a descrença dos judeus, das autoridades que não creem em Jesus, mas pelo contrário, acham que ele é um possuído, que ele é herético, que ele é revoltoso, enfim.
E nós também temos algumas palavras que têm duplo significado, entre as quais água, luz, caminho, verdade, vida, videira, porta, pastor, pão, fonte e ressurreição. Essas palavras simbolizam o próprio Jesus, então elas têm um sentido muito além do sentido óbvio, um sentido literal que elas apresentam. Às vezes aparecem ironias, como na conversa com Nicodemos e no cego de nascença, né? Então, com Nicodemos, Jesus vai falar: olha, você é doutor em Israel, mas não sabe dessas coisas? E lá no cego de nascença, quando ele está sendo questionado, quando os fariseus o questionam: olha, por acaso vocês querem se tornar discípulos dele também? Então, essas ironias são um recurso que São João também se utiliza. Além disso, o narrador insere seus próprios comentários e explicações no texto para ajudar a entender melhor o seu sentido, né? Como, por exemplo, em João 2,21, mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Né? E os discípulos se lembraram, enfim. Então, mais do que no próprio Lucas, o narrador de João faz umas interpolações, ou melhor, umas inserções explicativas na sua narração, que ajudam muitas vezes a entender o sentido do texto ou que vão remeter a alguma ideia para a qual o leitor deve se atentar, ou seja, isso é uma citação, isso os discípulos entenderam depois que era assim, enfim, isso é um recurso do Evangelho de São João, muito explorado. E agora então vamos dizer assim, o núcleo, que é a segmentação, a estruturação do Evangelho de São João, que pode ser delimitado de várias formas. Alguns, por exemplo, dividem o Evangelho de São João em dois grandes blocos. O livro dos sinais, nós temos os 7 sinais de Jesus, e depois nós temos o livro da glória, da glorificação, da paixão, em que Jesus vai falar sobre a sua paixão, sofrer a sua paixão e depois ressuscitar. E depois nós temos a chamada manifestação, uma outra divisão que compreende essas duas, que está na manifestação, no início da manifestação de Jesus, depois do prólogo, e depois nós temos um episódio mais breve com Jesus na Galileia, uma passagem não tão extensa. Depois nós temos a autoproclamação de Jesus, isso ele já está em Jerusalém. Depois nós temos a grande semana de Jesus, né? Em que vai ser a semana da sua Páscoa. Nos capítulos 18 a 19 nós temos a paixão e no 20 a ressurreição. O capítulo 21 é muitas vezes entendido como um apêndice. Nós temos então a chamada primeira semana do Evangelho de São João, que são os acontecimentos iniciais, né? Pegando lá no Evangelho, nós vamos ter então Jesus chamando o testemunho de João Batista, né? O batismo de Jesus, os primeiros discípulos e as bodas em Caná e o episódio da purificação do templo. No caso não é 2:21, mas é 2:12, né? Até as bodas de Caná. Depois Jesus vai para o templo, né? E vai dialogar com Nicodemo, João Batista vai testemunhar novamente, o grande diálogo com a samaritana, e o segundo sinal, que é a cura do filho do oficial, vão marcar então a primeira Páscoa de Jesus. Depois, uma controvérsia sobre o sábado, em que há o terceiro sinal de Jesus, né? Depois nós temos a multiplicação dos pães, rumo à segunda Páscoa de Jesus, o grande discurso eucarístico, e por fim, depois nós temos Jesus se dirigindo à festa das tendas, o discurso sobre ele ser a fonte, sobre ele ser a rocha, né? Depois a perícope da mulher adúltera, Jesus como a luz do mundo, mais um grande discurso de Jesus com as autoridades,
o episódio do cego de nascença, o bom pastor, terminando, depois nós temos a ressurreição de Lázaro, episódios que estão em torno da festa da dedicação do templo, e então, depois, toda a questão da unção em Betânia, a última ceia, o grande discurso sacerdotal de Jesus, e depois o Evangelho da Paixão, e a ressurreição de Jesus com as suas aparições até o final do Evangelho, né? Então, essa é uma geral do Santo Evangelho. Nós temos, então, os 7 sinais de Jesus articulados dessa forma. Estes 7 sinais, vamos dizer assim, são uma síntese ou sinais que foram selecionados pelo quarto evangelista, pelo quarto evangelho, por São João, para mostrar quem é Jesus. Então, nós temos o famoso, as bodas de Caná. Depois a cura do filho do oficial, né, que é semelhante àquele episódio do centurião. Depois o episódio da cura do paralítico do tanque de Betesda. A multiplicação dos pães, que é muito semelhante à dos sinóticos. Depois Jesus que anda sobre as águas, coisa que ele também faz nos sinóticos. O 6º sinal, a cura do cego de nascença. Esse episódio, essa cura é bastante interessante, muito profunda, como tudo em São João, como tudo nos evangelhos, mas as grandes reviravoltas que este capítulo dá, de fato, é muito interessante. Merece ser mais lido e refletido por nós. E depois, a famosa reanimação, ou como alguns chamam, a ressurreição de Lázaro, como o 7º sinal, que vai ser sinal do grande sinal de Jesus, que vai ser a sua ressurreição. E aqui nós temos no Evangelho de São João algumas estruturas que merecem certa atenção particular. Vamos dar uma olhadinha então no prólogo do Evangelho de São João. Infelizmente não dá para tecer muitos comentários, porque isso extrapolaria o tempo da nossa aula, mas vale a pena nós lermos e entendermos o quanto que essa estrutura é especial e o quanto ela parece ser uma inserção posterior que dá um certo complemento à narrativa e que já mostra logo de cara a teologia do Evangelho de João, e que é muitíssimo, mas meu Deus, não tem nem como dizer o quanto que isso é importante para todo o desenvolvimento da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque alguns dizem que o Evangelho de São João tem uma cristologia mais avançada, e o quanto ela é importante para o desenvolvimento da doutrina da Igreja acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no prólogo, no princípio havia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, porque ele é que tudo começou a existir. Aliás, por ele é que tudo começou a existir. E sem ele nada veio à existência. Nele é que estava a vida de tudo o que veio a existir, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Este vinha como testemunha para dar testemunho da luz, e todos creram por meio dele. Ele não era luz, mas vinha para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, a todo homem ilumina. Ele estava no mundo, e por ele o mundo veio à existência, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, aos que nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem de um impulso da carne, nem da vontade de um homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele ao exclamar: este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existe antes de mim. Sim,
todos nós recebemos da sua plenitude, recebendo graça sobre graças. É que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram-nos por Jesus Cristo. A Deus jamais alguém o viu. O Filho unigênito, que é Deus e está no seio do Pai, foi ele quem o deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa estrutura tão particular do prólogo, nos revelando, nos ensinando que Jesus é o Verbo, ou seja, é a palavra, ele é aquele faça-se, ele é aquela palavra que o Pai usou para criar todas as coisas, ele existe antes da sua encarnação, antes do seu nascimento, do seu ministério, ele já existia, porque ele existe desde sempre, ele é anterior a todas as coisas, ele é eterno, porque Deus é eterno, enfim, e ele se encarnou. Aqui diz se fez homem, mas se traduz melhor como se fez carne. E, enfim, aparece a figura de João como testemunho, como aquele que dá testemunho, mas que é inferior a Jesus, e aparece Jesus como aquele que vem para dar a graça, porque Moisés deu a lei, mas Jesus deu a graça, ou seja, Jesus supera a Moisés, ele que é o unigênito do Pai, o Pai a quem ninguém conhecia, só o Filho conhecia de fato, Jesus nos deu a conhecer o Pai, porque é seu Filho, porque é coeterno com Ele, porque é Deus assim como Ele é. E então este Evangelho, esta passagem nos ensina então e nos revela explicitamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como em tantas outras, especialmente no Evangelho segundo São João. Depois nós temos uma passagem interessante, a chamada perícope da mulher adúltera. Nós vimos que esta passagem, o chamado final longo de Marcos, e depois nós vamos ver mais uma passagenzinha lá numa carta de São João, essas são passagens que faltam em alguns manuscritos muito antigos, e alguns acreditam, alguns dizem que ela até teria sido inserida no século IV ou V, mas de qualquer forma muitos manuscritos não trazem, como por exemplo o de Atessarão, do Tassiano, não traz essa passagem, essa perícope da mulher adúltera, e pelo que me consta, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, pelo menos a antiga, também não trazia esta passagem da mulher adúltera. E também nós temos o grande discurso de Jesus na oração sacerdotal, que não é bem o capítulo 13, mas sim os capítulos 14 a 17, e o epílogo com aquela aparição de Jesus aos discípulos que foram pescar e depois a conclusão do Evangelho, enfim. Alguns acreditam que estas estruturas foram inseridas posteriormente, que foram anexadas como uma espécie de complemento a uma primeira narração, enfim. Isso já é uma questão mais complexa. O Evangelho de São João é estruturalmente talvez o mais complexo de todos. E alguns acreditam ainda que algumas passagens deveriam ser invertidas, né? Por exemplo, ou puladas. Por exemplo, o Evangelho de João 3:21 continua em João 3:31 a 36. E alguns acreditam que a ordem seria, na verdade, João 4, 6, 5 e 7. E que João 10, 1 a 18 vem depois de João 10, 29. E que o João 10, 19 a 21 vem imediatamente depois de João 9. Então, todo o capítulo 10 deveria ser reestruturado nesse sentido. E que João 12, 44 a 50 vem depois de João 12, 36. E que João 14, 31 continua diretamente em João 18, 1. Ou seja, nós temos uma estrutura muito complexa que apontam para alguns que talvez alguém, algum redator, em alguma fase de redação, a ordem de alguns episódios tenha sido mexida e foi mantida dessa forma. Mas isso é discussão. Discussão sobre crítica da forma, crítica do texto, enfim. Exegese que não nos convém agora.
E também entre os aspectos teológicos do Evangelho de João, cabe ressaltar que, diferente dos sinóticos, que centralizam a mensagem de Jesus no reino, em João, Jesus é o centro. Então, Jesus parece que em João não tem o projeto do reino como algo que vai para além dele, embora São Tomás nos ensina que Jesus é o reino em sentido mais pleno, mas nós temos uma ênfase no próprio Jesus, na sua figura, não apenas na sua identidade, né, como em São Marcos, ou nos seus discursos, nas suas parábolas, nos seus atos voltados à misericórdia, mas aqui nós temos um centro em Jesus acerca da sua condição divina. A divindade de Jesus parece ser o grande assunto. Ao mesmo tempo, um combate àqueles que negam a humanidade de Jesus. Então, nós temos uma base cristológica depois para os concílios muito fortes, além daquilo que os sinóticos e o restante do Novo Testamento e até o Antigo nos fornecem. Então, em João, nós encontramos uma cristologia mais avançada que afirma a pré-existência de Jesus e atesta a sua divindade e a humanidade na encarnação. Poderíamos dizer que esses são os assuntos chaves: a pré-existência de Jesus, a sua condição divina e a sua encarnação. São assuntos especialíssimos para São João. Enquanto nós não temos nada disso nos outros evangelhos sinóticos. Falam que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Cristo, e até afirmam a divindade de Jesus de fato, mas não fazem de forma tão explícita, não falam de Jesus como pré-existente, e nem falam com tanta ênfase da sua divindade, da sua encarnação, mas focam talvez mais em aspectos da sua humanidade, de suas ações, do seu messianismo, enquanto São João, o acento divino em Jesus parece muito mais forte. Por isso que alguns não acham o mais adequado para um estudo de Jesus histórico, embora também, como um evangelho canônico, como autêntico, no sentido histórico, de que ele de fato fala sobre Jesus, tem muito também a ensinar na história. E ressalta também São João que Jesus é o enviado do Pai para fazer a sua vontade. O meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai? Comunicar as suas palavras e as suas obras, as obras e as palavras que o Pai deu a ele, e que são dele também, porque tudo que é do Pai é dele, e oferecer a sua vida por amor da humanidade. Então, é lá que nós encontramos expressões tão bonitas, né? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O evangelho do amor, como muitos dizem. Além disso, a questão do Espírito Santo é muito forte. Esse é um tema que ele guarda uma proximidade com São Lucas, mas a pneumatologia de São João parece um pouco diferente da de São Lucas. Inclusive, nós vamos ter um Pentecostes diferente, uma relação diferente com o Espírito. Aqui nós não temos necessariamente dons, mas nós temos o Espírito como aquele que permanece com os discípulos, que é este Paráclito, né, advogado, consolador, defensor, e que ajuda os discípulos na missão, no sentido de compreenderem mais coisas acerca do próprio Jesus. Nós temos também a figura de Pedro como rocha firme, né? Logo em que André apresenta o seu irmão para Jesus, ou Jesus para o seu irmão, Jesus diz que o nome de Simão é Pedro. E depois, no final, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses, né? E o chamado de Pedro para apacentar as ovelhas de Jesus, para segui-lo também, e para sofrer uma paixão semelhante à dele. Nós temos o discípulo amado, que é o modelo, como aquele que escuta o coração do Senhor, como aquele que está aos pés da cruz, como aquele que tem um testemunho verdadeiro, porque estava presente também na ressurreição, foi até o sepulcro, depois esteve com Jesus nas suas aparições, enfim, ele é o modelo do discípulo,
porque se coloca no segmento do Mestre, desde o princípio, desde que quando André foi chamado para seguir Jesus, né? Vinde e vede. E também uma ênfase forte nos sacramentos do batismo e da Eucaristia, né? Como o episódio com Nicodemos, que fala sobre a importância de renascer na água e no Espírito, e também a Eucaristia com João 6. Também podemos falar da reconciliação, que encontra o seu fundamento mais explícito também no Evangelho de São João, né? Recebeu o Espírito Santo, lá, que vai estar aqui, né? No Evangelho segundo São João, lá no capítulo 20, né? Aparição aos discípulos, João 20, 22 a 23, né? E também a unidade, né? Especialmente em João 15, no discurso da videira, né? Permanecer em mim, eu sou a videira e vós os ramos, etc. Depois em João 17, para que todos sejam um, né? Onde está o lema que eu quero levar para a minha ordenação. Deus queira que eu chegue lá, Deus me ajude. Né? João 17, 19, por eles me consagro, né? Para que também eles sejam consagrados por meio da verdade. Né? E a observância dos mandamentos que Jesus resume como mandamento do amor. Não é isso que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Resumindo toda a lei, os profetas, todos os mandamentos e preceitos no amor a Deus e numa fórmula mais breve ao próximo por causa do próprio Jesus e como Jesus ama. Acabou? Então, tendo acabado os nossos slides, eu gostaria que concluíssemos então o nosso ciclo de reflexões sobre os evangelhos, trazendo aquela passagem sinótica e joanina que nós temos em comum, que é a questão de Jesus purificando, né, o templo. Então vamos parar aqui o compartilhamento. E vocês voltam aqui comigo, não vendo mais a minha tela de compartilhamento dos meus slides, mas a mim mesmo. Bom, então vamos para a purificação do templo. São João, capítulo 2, os versículos 13 até... podemos ir então até o 25. Naquele tempo estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas nos seus postos. Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo. Com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas. E aos que vendiam pombos, disse-lhes: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma feira. É uma tradução portuguesa. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Então os judeus intervieram e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de poderes fazer isto? Declarou-lhe Jesus em resposta: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Replicaram-lhe então os judeus: 46 anos levou este templo a construir, e tu o vais levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, falava do templo que é o seu corpo. Por isso, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos recordaram-se de que ele o tinha dito e creram na Escritura e nas palavras que tinha proferido. Enquanto ele estava em Jerusalém, durante as festas da Páscoa, muitos creram nele, ao verem os sinais miraculosos que ele realizava. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia todos e não precisava de que ninguém o elucidasse acerca das pessoas, pois sabia o que havia dentro delas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Acredito que um primeiro detalhe que salta aos nossos olhos, comparando esta passagem, esta mesma perícope que existe nos outros evangelhos, com eles, vemos que ela se encontra
deslocada para, ou não deslocada, né? Ou pelo menos se encontra numa posição diferente, enquanto a purificação do templo segue a entrada de Jesus em Jerusalém, que ocorre apenas no fim do ministério de Jesus, para a grande Páscoa, em São João é um episódio que está sinalizado na primeira Páscoa, logo no começo do Evangelho. E há detalhes muito particulares que São João nos dá sobre esta passagem, de que ele mesmo fez um chicote de cordas, né, no sentido de que ele tomou a iniciativa de expulsá-los de fato a chicotadas, no sentido de que ele repudiava totalmente esta prática dos cambistas e dos vendedores. Então ele é aquele que vai aplicar o castigo de Deus. Por isso é que ele traça o chicote e expulsa os vendedores. E vai dizer que a casa do Pai não é uma feira. Como disse a tradução portuguesa, não é uma casa de ladrões, não é um lugar para comércio, não é um lugar para vendas comerciais, mas é um lugar para adorar a Deus. Veja que Jesus não tira a condição do templo de casa de Deus, mas ele vai apontar para um templo superior. E veja que São João faz um comentário aqui dessa passagem, dizendo que os discípulos se lembraram daquela passagem, né? O zelo pela tua casa me consome, não me devora. E que os judeus, depois disso, foram perguntar a Jesus, né? Com que autoridade que ele faz isso, né? Que sinal que ele dá? Quem ele pensa que é para fazer uma confusão dessas? Aí então ele vai dizer que destruí este templo e eu reerguerei em 3 dias. Ou seja, qual é o sinal de Jesus para mostrar a sua autoridade sobre o templo? De que ele é filho do Pai, que ele é o guardião da casa do Pai, ou seja, aquele que guarda o culto, o lugar de adoração do Pai. De que ele mesmo é o lugar de adoração do Pai. E que ele mesmo, o templo que não foi feito por mãos humanas, o templo de Deus, o lugar da glória de Deus, o próprio Jesus, os judeus podem destruí-lo, mas em 3 dias ele será reerguido, né? Com uma semelhança com o sinal de Jonas. Né? E os judeus vão dizer, olha, 46 anos foram necessários para reerguer este templo. Lembre-se que Herodes o Grande teria começado essa reforma no ano 19, e que só por volta do ano 27, né, historicamente, quando Jesus começou o seu ministério, ou poucos anos depois, antes de que ele começou o ministério, o templo estava pronto, então ele estava brilhando, reluzente, uma reforma longa, cara, que quase transformou o segundo templo num terceiro. E Jesus vai dizer, mas como é que os discípulos, aliás, os judeus vão dizer, mas como é que você fala uma coisa dessa? Você é jovem. Os judeus vão dizer, olha, tu não tens nem 40 anos e vistes Abraão? Ou seja, eles não entendem o que Jesus está dizendo, mas os seus discípulos entenderam depois. Eles entenderam quando Jesus ressuscitou que se tratava do templo do seu próprio corpo e creram nas palavras de Jesus, creram nos seus sinais. Só depois da ressurreição é que eles associaram de fato aquilo que Jesus havia dito. E finalmente as pessoas então vão até nele e creem porque ele realiza sinais, realiza milagres, né? Faz coisas estupendas. Mas Jesus, veja que observação, Jesus não se fiava deles, ou seja, ele não confiava na fé daqueles que ficavam apenas atraídos, deslumbrados pelos milagres que ele fazia. E vai dizer mais São João, olha, ele conhecia todos. Jesus, ele conhece o coração do homem, ou seja, porque ele é Deus, e Deus, como diz o Salmo, ele perscruta os corações. Então, ninguém precisa ensinar, esclarecer Jesus sobre nada acerca daquela multidão.
Ele os conhece a todos. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe se nós somos verdadeiros discípulos ou se somos pessoas que se encantam pelos sinais ou por algo que ouviram falar ou que acham que é Jesus, ou se nós cremos de verdade nele como seus discípulos. Então, por isso que esta passagem de fato marca um rompimento de Jesus com aquela estrutura religiosa decadente que transformou a religião num comércio e que transformou o templo num grande pátio de trocas, de vendas. E ele agora vai reformular o culto com um novo templo, o templo do seu próprio corpo. E por isso ele vai dizer à samaritana que não se vai dizer que se adora nem em Jerusalém, nem no monte de vocês, né? O Garizim, onde ficava o templo, mas os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar na verdade, no espírito, é adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, adorar Deus que é espírito no próprio Filho Jesus Cristo. Então, isso marca então a grande entrada de Jesus em Jerusalém, com um chicote expulsando todo mundo, dando bronca, revelando coisas elevadas. Essa então é a toada do Evangelho de São João. Jesus com fortes embates com os judeus, um sinal dos embates de Jesus com os rabinos. No final, nós temos a grande confissão de fé do apóstolo Tomé, meu Senhor e meu Deus, enquanto os romanos estavam proclamando que o Divus Domicianus era de fato Deus na terra, para os cristãos, só é Senhor, só é Deus, Jesus Cristo, aquele que nós nem precisamos tocar, mas cremos sem termos visto, de que Ele é nosso Senhor e nosso Deus. E assim como Pedro lhe pergunta se nós o amamos e manda que apacentemos as suas ovelhas, que o sigamos, e aquele que o segue, aquele que comunga do seu corpo, do seu sangue, aquele que permanece unido à videira, aquele que bebe da rocha, aquele que anda na luz, aquele que segue o caminho, que segue o bom pastor, e tantas outras referências que Jesus fala sobre si mesmo. Aquele é capaz de voar como uma águia, como São João, e chegar ao conhecimento de Cristo, que não é só um conhecer, mas é um viver, é um testemunhar, é um experimentar, é um ensinar, é um entregar-se de fato a Jesus, estando unido a Ele em tudo. E com isso, então, nós concluímos o nosso estudo sobre os Santos Evangelhos. Espero que tenha sido útil tudo aquilo que nós estudamos e refletimos para todos vocês, e peço desculpas pelas minhas eventuais falhas, enfim. E que vocês possam, por gentileza, continuar nos acompanhando, porque na semana que vem nós estudaremos, então, o livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira história do cristianismo, de uma forma mais simples, mas com muito carinho também, assim como tem sido todas as aulas. Vamos então caminhar com os apóstolos, caminhar com Jesus, que ressuscitou, que subiu aos céus, que enviou o Espírito Santo e que agora conta conosco, como igreja, assim como contou com os apóstolos. Imbuídos do Espírito Santo, possamos ir para as nossas missões da nossa vida, nossos desafios cotidianos, nossas alegrias e esperanças, e que a Mãe de Deus, modelo de escuta da palavra, aquela que recebeu o Verbo encarnado em seu ventre, aquela que permaneceu junto dele sempre, desde o primeiro sinal até o último grande sinal, desde Caná até a cruz e a ressurreição, que ela permaneça também conosco e que ela nos ajude a seguirmos o Verbo de Deus, a seguirmos o caminho, o bom pastor, a vivermos unidos a Deus de fato. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possamos levar para casa Maria, aquela que o discípulo amado tomou como a sua mãe,
e ela, assim como o discípulo amado, nos toma como seus filhos amados. Muito bem, nós então concluímos e esperamos todos vocês na semana que vem, se Deus assim quiser. Vamos divulgar este curso. Setembro, pelo menos aqui, né, neste momento, está chegando. Vamos então aguardar por mais novidades bíblicas aqui no canal e vamos também divulgando todas as aulas anteriores, esta aula e as aulas que virão. Conto com vocês, conto com a interação, com a participação de vocês nos comentários e que Deus os abençoe poderosamente. Estivemos reunidos e assim permaneceremos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe você poderosamente. Faça a palavra de Deus ressoar na sua vida. Paz e bem. Fiquem com Deus.